Cleiton já participou do quarteto e muitas vezes o Sim. quarteto ia comer lá em casa, almoçar lá em casa, num lugar que era daí para cá, um apertado, Uhum. mas a gente ficava com alegria. Davi, Sim. Satisfação. Davi, que era, como se diz, o riquinho do quarteto, riquinho. mas se misturava com a gente, né? E Cleiton ainda era muito novo, né? Era Porque Eu, os eu meninos entrei no são o quê? Uma quarteto. diferença de Eu 10 entrei no anos. quarteto com 13, pô. 13 pra É 14. verdade. Os eu entrei no meninos já quarteto. tinham 10 anos na tua frente. É verdade. A história de vocês dois é um pouco E parecida. assim, Se aí, confunde. agora sim, Cleiton foi o que ficou presente, né? Mas tinha Marquinhos, tinha Lenildo também. Tem Eu tenho- muitos Tem até uma outros. foto, né? Tem até uma foto aqui. Tem também George, né? Olha a foto. George também, que né? os filhos dele foi tocam hoje, desenvolvendo. né? Agora, o interessante disso aí foi que quando eu disse à mãe de Cleiton, não, ele vai Ele continuar. vai continuar. Eu me vi na situação, Uhum. né? É como se fosse uma volta, né? Nessa Falta situação. Lucas aí pra ele mostrar ao pessoal E como eu era bonito. Olha, Cleiton, Irmão. o meu marido é o mais lindo, viu? Nido era... Ele tinha cabelo Não, mas nessa Nido época. nessa época era galã mesmo aqui na igreja. Nido? Nido era. Eu tô sabendo de uma história que quando tinha lá o coral, ele conversava tanto que os dias fazia pra casa. Ele me contando, é tinha muito engraçado. esses incidentes. Esse incidente. Olha só. Olha aí. Tem Rildo, tem Eu acho que é Davi, não? Marquinhos. Deve ser Davi, mas... Davi. Menino, era muito novo. É O Davi. mais alto é Davi. O mais alto é Davi. Davi. Tem Nido que tá aí bem pertinho. Menino. Tu pensasse que Nido era É quem? Nido. É Nido. Galão, meu filho. Oxi, Olha que pra aí, bicho ficou animal, emocionado, ficou emocionado. Meu irmão. Nessa aí, porque aí Nido era o cara, Nido era o cara. Cleiton. Rildo, Nido e Davi. Poxa, um dia eu fui feio. Então, minha gente, assim. Então, assim, apesar de eu ser novo, mas eu já pensava nisso, né? Poxa, eu não queria que os meninos que são tão interessados, porque eles eram interessados, tinham vontade de aprender, passasse a privação que eu passei. Na verdade, eles não sofreram tendo que fazer um teclado numa cartolina, né? Já tinha uma certa abertura, né? Graças a Deus, não foi por mim não, foi por Deus, né? E minha mãe também que foi a maior incentivadora. Né? Verdade, ela foi um exemplo E ela, de perseverança. ela buscava a solução. De certa forma, eu puxei a ela em certas dificuldades. Se isso não está dando certo, bora pegar um caminho que dê certo, que lá na frente, às vezes, a estratégia dá certo, né? E eu, assim, nesses 80 anos de igreja, eu sou muito orgulhoso no que eu sou hoje, né? No que eu estou, que eu não sou nada, né? No que eu estou, né? Porque, como eu disse a vocês, muitos pagaram preço desde o começo, muitos foram. A gente está aqui nessa atualidade, mas a gente vai passar também até Jesus Cristo voltar. E outros vão nos suceder, né? Vão continuar a obra do Senhor. Né? Isso é que é o mais interessante. Mas veja, mas não só foi aqui, né? Na escola de música, que eu passei 8 anos, como eu disse a vocês, que eu fui no lugar do Naizinha como um dos professores, a gente fez muita amizade também naquela área nobre ali, de Boa Viagem, onde só dava rico, como se diz. Sim. E a gente fez muita amizade, né? E eu recebi uma carta em 2010 de uns alunos meus que são peruanos, né? E os pais, na época o colégio fechou, eu comecei a dar aula em casa, na casa de alguns que queriam continuar as aulas, né? E achei interessante, que são peruanos e Olha aqui. eles tiveram 2 anos de aula comigo, né? Tiveram 2 anos de aula comigo, lá na casa deles particular. Foi mesmo, quer dizer, os dois Os dois meninos, Suzana e William. Sim. E esses são os pais. Depois de... Isso foi em 2010, eu recebi uma carta... Que é essa carta aqui. Que é essa carta aí. Da mãe
desses meninos, dizendo que eu fui uma inspiração para eles continuarem na área musical, principalmente o menino. Hoje o menino é um pianista fora do país, lá nas Filipinas. Olha só. Ele fez conservatório, foi se especializando. E ela diz, segundo ela, que foi por minha causa. Porque eles se inspiraram em mim. Né? Eu disse, meu Deus, que bom, né? Ser bênção para as pessoas. Né? Fora... Como é bom obedecer, É verdade, Josias? é verdade. E em meio às lutas, à dificuldade, a gente entende que quando a gente realmente é chamado por Deus, nada nos para. A não ser que a gente realmente queira. E eu acredito que a gente nem consiga, porque a gente não consegue resistir à vontade de Deus na nossa vida. A vontade de Deus na nossa vida, ela é soberana. A gente pode fazer alguns caminhos, não é? E às vezes a gente pode desviar daqui, dali, porque a gente é ser humano, mas a gente vai realmente, no final, estar ali, aonde Deus quer que nós estejamos. E a gente percebe que quando a gente obedece e segue a vontade do Senhor, a bênção não é só para a gente, como o Cleiton falou, ela se estende, né? Que chegou em outro país, ou seja... Existem frutos em você E no também, outro lugar. assim, algumas pessoas que participaram do coral, eu me lembro que Silvânia Regina, né, ela tá trabalhando fora, ela foi daqui, da nossa igreja, participou do coral na época, ela também mandou uma mensagem para mim faz alguns anos, dizendo, Josias, tudo que eu aprendi com você, eu tô no campo missionário fazendo a mesma coisa, porque aqui a parte de música é muito carente, né? carente, é muito difícil. Mas o que eu aprendi com você, eu estou fazendo com eles e está dando certo. Então, essa parceria também com o Cleiton, que vocês dois hoje são os regentes oficiais da igreja, começou também de uma forma muito natural, né? Através de seu olhar, percebendo. Isso. E aí, Cleiton também muito novo, igual a você, e hoje vocês estão aí. E a gente foi investindo um no outro. Cleiton hoje já é, como eu digo aos alunos novatos meus que eu dou, Cleiton hoje é referência em todo canto, né? Excelente pianista, excelente arranjista, né? E está encaminhando os filhos e outras pessoas virão também depois deles. Sim. E assim vai. E eu tenho muito orgulho, como eu disse antes, né? Para mim, a cada apresentação, a cada aniversário, a cada culto, eu chego lá, são os meus filhos. Que na verdade é o meu filho e os netos. E os netos. Né? Hoje, na maturidade, assim, eu percebo que não tem dinheiro que pague você ver o desenvolvimento de uma pessoa que você começou a orientar, né? Começou a ensinar, assim. Do nada, né? Então, eu também já tive alguns alunos, tenho alguns alunos também. E quando a gente percebe que essa pessoa está evoluindo, está crescendo e usa essa arte, né? A música para poder louvar a Deus, para poder... Isso não tem dinheiro que pague isso não, sabe? É um orgulho grande assim e você agradece a Deus por estar sendo usado para abençoar outras vidas, porque como eu tô falando, é uma cadeia, né? Você ensina um e o outro vai terminar ensinando o outro, vai abençoar o outro, vai com aquele talento vai conseguir restaurar vidas e assim vai, né? E eu me lembro